Fala, nação vascaína, vamos de notícia do nosso Vascão. O mercado tá bem movimentado e a gente tá muito esperançoso pelo um elenco bem fortificado para esse ano de 2024. Então vamos de notícia, se inscreva no canal. Você que tá chegando aí é novo no canal, beleza? A gente vai colocar aqui as notícias na telinha, mas não se esquece, mano. Se inscreva no canal aí para fortalecer aí a nação vascaína. Um nordestino vascaíno tá na área. Vamos que vamos para as novidades por aqui. O Edmundo falando um pouco sobre o Léo Ortiz, sobre o Gustavo Scarpa, o que, que ele acha sobre essas contratações, se vem ou não vem. Vamos ver aqui o que o nosso querido Edmundo fala sobre essas especulações aí desses jogadores. Deu seu cartão de visitas, né? O Coutinho, novamente, é especulado. Tem jornal da Espanha falando que ele tem chance de ir para o Vasco. Acho muito difícil. O que eu queria te perguntar é: o Vasco, eu tenho informações que o Vasco sondou o Scarpa, né? O Alexandre Matos tem uma boa relação, né, com o Scarpa. E, cara, eu acho que ele já devia estar pensando nisso quando ele já pensou, ó, eu vou aceitar ir para o Vasco da Gama. Ele já estava pensando nisso fazia um tempo. E acho que ele já deve ter dado aquela sondada no mercado. O Scarpa, Edmundo, você acha que seria um cartão de visita? Seria um cara que viria para o Vasco e falar: opa, olha o Vasco aí, contratou Scarpa, então já está com o pé direito no mercado? Porque só a vinda do Alexandre Matos já deu essa moral para o Vasco. E jogador? Qual jogador teria que vir? Você acha que o Scarpa tem esse perfil de: opa, olha, o Vasco chegou com o Scarpa já, então vem forte para o ano que vem? Não acho nenhuma coisa nem outra. Acho que se o Scarpa chegar, ele melhora muito, qualifica muito o Vasco tecnicamente. E acho que seria uma excelente contratação. Mas seria só mais um jogador, não ia trocar o Vasco de patamar. O Vasco não passaria, com a chegada do Scarpa, a ser favorito à conquista de todos os títulos na temporada do ano que vem. Ele faria parte de uma construção. Por quê? Porque hoje ele é uma opção de mercado. Um atleta que teve muito destaque com a camisa do Fluminense, depois com a camisa no Palmeiras durante anos, e aí quis ter a sua primeira grande aventura na Europa, né? No primeiro ano ele não foi bem, foi emprestado para o futebol da Grécia e ele próprio não aceita voltar, porque ele não aceita ter sido uma decepção na Europa. É a maneira com que eu enxergo. Por isso que ele tem rejeitado aí as propostas que foram feitas, né, do Atlético Mineiro, Internacional e do próprio Palmeiras, onde ele teve um sucesso grande. Acho que aí entra a figura do Alexandre Matos. Poder de convencimento, mostrar o projeto do Clube de Regatas Vasco da Gama, sabe? Tem trabalho do diretor de futebol. E seria uma excelente contratação, mas não pode se limitar a isso, a só isso, né? Porque o sistema defensivo ainda é frágil, o ataque, embora tenha o Verratti, ainda é frágil. Então, você precisa reforçar todos os setores. Seria uma excelente contratação e seria muito bem-vinda para o Clube de Regatas Vasco da Gama. Tá? Vou colocando nome por nome, porque são muitas especulações. E, gente, deixar claro, são especulações. A gente vai falando aqui, ó. Esse aqui entrou em contato, esse aqui é especulação. E agora, o mais forte hoje, que estão falando do Vasco da Gama, né, o Edmundo, é o Júnior Alonso, zagueiro que jogou em 2022, desculpa, no Atlético Mineiro, 30 anos de idade. Eu acho um zagueiro sensacional, muito bom mesmo. Tem 30 anos, vai fazer 31 em fevereiro, né? Ou seja, já tem experiência, não é novinho, mas ainda é um cara que vai dar um caldo, eu acho. Tem 1,86 m, um pouquinho mais alto. De repente pode formar uma zaga ali com o Medel, com o Léo Pelé, etc. Michael, né? A gente não sabe como que o Ramon vai armar isso daí. Mas dizem que é o que tá, o que o Vasco está indo para cima agora com o Alexandre Matos. Você gosta desse nome? Te agrada? Resolve o problema ali? Esse zagueiro que teria que contratar? Eu acho que precisa de mais de um atleta, mas o Júnior Alonso deixou uma, uma, uma saudade, eu acho. A palavra não é essa, mas
deixou uma ótima impressão aqui no futebol brasileiro, né? Acho que ele tá no Atlético Mineiro, né, ainda, né? Não, não, ele saiu, ele tá no Krasnodar, Da Rússia, né? Ele na deixou uma Rússia, ótima é. impressão e só foi vendido para o futebol da Rússia porque se destacou com a camisa do Atlético Mineiro. E aí, enfim, seria uma excelente contratação, jogador de seleção, que vem, veste a camisa e dá conta do recado. Eu acho que as oportunidades elas serão gigantescas, né? Mas o Vasco vai precisar estar com caixa, com dinheiro, e disposto a gastar para contratar esses jogadores de altíssimo nível. Ô Ed, para tirar um 10 seria sensacional se fosse Júnior Alonso e Léo Ortiz, né, cara? Que aí fica com um cara bem mais novo, o Júnior Alonso, e aí teria bastante opção ali para a zaga também, porque lembrando, o Bambu deve ir embora. É muito difícil que o Miranda fique, né? Talvez já vá procurar outro clube agora, que se encerra o contrato dele até julho, né? Até julho o contrato dele se encerra. E tem o Capasso, que é uma dúvida, né? Se vem esses dois, era 10, né? O Léo Ortiz, né, cara? Te agrada esse nome também? Eu gosto muito de você pensar numa dupla, né? O Léo Ortiz jogaria bem com qualquer um, né? E ele deu uma declaração essa semana aí que empolgou um pouco o torcedor vascaíno, né? Dizendo que, não sei se foi antiga isso, dizendo que a CBF facilitava para que Palmeiras e Flamengo ganhassem os títulos. E aí deu uma impressão de que ele torceria para o Vasco. Pelo menos foi assim que eu enxerguei, que eu entendi nas redes sociais. Não que isso seja verdade. Mas o Léo Ortiz é melhor do que todos esses que você falou. Qualquer um que jogasse ao lado dele ali seria ótimo. Eu acho que se o Vasco pensa em montar uma grande equipe, tem que pensar em contratar grandes jogadores para todas as posições. Então, e entre Júnior Alonso e o Léo Ortiz, eu prefiro ainda o Léo Ortiz. Mais jovem, mais firme, mais seguro, mais sério, sabe? Aquele zagueiro. E aí qualquer outro atleta, certeza absoluta, jogaria ao lado dele em alto nível. O Léo Ortiz ele E continuando aqui, rapaziada, vocês acabaram de ver aí um pouco sobre o Léo Ortiz, sobre o Scarpa, que o Edmundo aí acabou de falar, tá? E é sobre isso, mano. Tá vindo aí as questões dessas negociações, são só especulações aí. A mídia vem trazendo essas possíveis chegadas, antecipando, quem sabe, essas possíveis contratações, mas não passa aí de apenas especulações, tá? Então a gente vai também trazer aqui outras informações do Globo Esporte, das outras mídias aí, o que eles estão falando lá sobre o Vasco. O nosso querido Ramon Dias renova até 2025. Mano, foi muito gratificante poder saber que o Ramon vai continuar no projeto do Vasco para 2024. E vamos ver aí por o que o Vasco vai lutar em 2024. Será que a gente vai brigar pela ponta da tabela? Se a gente vai brigar por títulos? Vamos ver aí a nossa equipe, como é que vai ficar para esse 2024. E a gente tá muito esperançoso para que o Vasco venha gigante como era para sempre ser, né, mano? Esse time guerreiro de uma torcida linda e fanática, tá? Vamos aqui continuar com as novas informações de outras mídias aqui. Vamos que vamos. De maneira feliz nesse final de semana. E no Vasco, destaque para a renovação de Ramon Dias, treinador argentino que foi fundamental na permanência do time na Série A do Campeonato Brasileiro. Ele tem contrato até o ano que vem, mas renovou até 2025, podendo ampliar até 2027. Vale destacar que a renovação ainda não foi assinada, mas foi acordada nas últimas horas. Obrigada, Vinícius. O Vasco da Gama, focado no mercado, de olho em oportunidades, é o Cícero Melo que conta pra gente como está o Vasco no mercado. Olá, fã de esportes. O novo diretor executivo da SAF do Vasco, Alexandre Matos, continua trabalhando para reforçar o time Cruz Maltino para a próxima temporada. O primeiro nome da lista é do zagueiro paraguaio, Júnior Alonso, 30 anos de idade, que pertence ao Krasnodar da Rússia. O preço está fixado em 1,5 milhão de euros, cerca de 8 milhões de reais, mas o Vasco está tentando diminuir um pouco este valor. O jogador postou aí nas suas redes sociais que está chegando ao Brasil. Tanto pode estar vindo para acertar com o Vasco, como também a notícia que a gente obteve é de que ele vai passar as suas férias com a família no Nordeste.
Outro jogador que interessa muito ao Vasco é o volante e meia Praxedes, do Red Bull Bragantino. Ele está emprestado até o final do ano ao Vasco, mas o técnico Ramon Dias já informou à diretoria cruzmaltina que quer a permanência do jogador para 2024. O preço é que está um pouco salgado, 5 milhões de euros, 26 milhões e 800 mil reais. O Vasco tenta diminuir um pouco também este valor para fechar mais esta contratação. Alguns jogadores que estavam emprestados até o final do ano já estão sendo liberados, não vão permanecer no clube. Os casos do zagueiro Robson Bambu, que vai voltar ao Nice da França, e do atacante Sebastião Ferreira, que está sendo devolvido para o Houston Dynamo dos Estados Unidos. Vamos lá, Júnior Alonso pelo Krasnodar, foram 43 jogos, titular em todos, minutos por partida 85,7, fez um gol, mas estamos falando de um defensor, rebatidas por jogo 2,3, interceptações por jogo 5,5. Gostaria de ouvi-lo sobre Júnior Alonso, que foi muito bem no Galo, depois quando voltou nem tanto. E aí? Mas bom jogador, qualifica o Vasco, é uma boa ideia. O Vasco precisa de mais segurança, mais solidez. O Vasco tem que ter um ano tranquilo, com algumas condições de oferecer ao seu torcedor momentos de alegria que não sejam apenas relacionados à manutenção do Vasco na Série A do Campeonato Brasileiro daqui a um ano. O Vasco tem condições de montar uma equipe que queira mais e que possa fazer mais, com a sequência do trabalho do Ramon Dias, a comissão técnica dele, e contratações como essa. Eu acho uma boa ideia, acho que o Vasco fica melhor, fica mais forte, e essa é uma necessidade que o clube tem. Quando um clube vira SAF, a gente vê muito sommelier de contratação, mas é importante avaliar, às vezes, o patamar financeiro, o nome do jogador, para você medir quão agressivo ou não é um clube. Quando você vê o Júnior Alonso, mostra um Vasco que está retomando esse protagonismo. Então, Felipe, é curioso isso, né? Porque a gente conversou quando a contratação do Alexandre Matos para dirigir essa parte de negociações e aquisições, né? Não são fusões e aquisições, né? São negociações e aquisições por parte do Vasco. A gente falou sobre esse perfil que ele teve nos clubes, na maioria dos clubes em que ele passou, por contar com um orçamento muito bom, e o Vasco inegavelmente vai dar a ele uma boa condição de investimento. Mas o torcedor imediatamente, eu acho, né, pelo menos essa é a impressão que eu tenho, imagina que vem aí uma lista longa de gente consagrada, só jogador bom, só aposta grande e tal, e não é assim. Eu acho o Júnior Alonso um exemplo de jogador de perfil que o Vasco precisa. O Vasco não precisa de grandes demonstrações de investimento, às vezes sentimentais, com jogadores numa idade mais avançada ou que têm relacionamento com o clube, aquelas coisas que normalmente acontecem aqui no Brasil e deixam o torcedor com o coração mais aquecido. O Vasco precisa de um time bom, de um time coletivamente forte. Eu tenho certeza que é isso que o Ramon Dias tem pedido internamente. Tem jogador do Sevilha que pode pintar no Vasco, que jogador é esse? É o Fernando, o Fernanda. Meu xará. O que acontece? O Fernando ele já tinha sido especulado no Vasco, o Vasco chegou a fazer uma ligação para ele, uma proposta no ano passado. O Fernando Isso é drone? É drone porque tem muita gente negando, só que a imprensa espanhola está confirmando. Porém, aí eu tenho que deixar claro aqui o seguinte, existem parte e parte. Existem partes que negam e existem as nossas fontes que a gente não pode revelar. Apesar das partes oficiais estarem negando, o Fernando ele não tem feito uma grande temporada no Sevilha e não é por culpa do Fernando. Ele teve algumas lesões e o próprio Sevilha está fazendo uma das suas piores temporadas da história no século XXI. O Sevilha foi eliminado da Champions League na última colocação, geralmente se classifica para a Europa League e aí consegue título. O Sevilha está quase na zona de rebaixamento dentro do Campeonato Espanhol e o Fernando é um cara que é ídolo lá, só que está no fim do ciclo, porque ele tem 36 para 37 anos. Então, ele tem uma vontade de voltar ao Brasil, porque aconteceu uma tragédia com um familiar dele e ele não está muito bem da cabeça longe da família. Então, ele é de Goiás, então essa proximidade aqui no Rio de Janeiro seria algo também interessante. E o próprio Fernando, como eu já falei aqui, é vascaíno. Se ele voltasse para o Brasil, a prioridade dele é o Vasco. Então, Pedrosa, tem alguma coisa certa? Não está certo. Mas se há a possibilidade do Fernando voltar para o Brasil, essa possibilidade é vestindo a camisa do Vasco. Ô, Pedrosa, ele é o quê? Primeiro volante? Primeiro volante, é um camisa... E chegaria para brigar com quem ali no Zé Gabriel. Zé Gabriel. E obviamente num nível muito mais alto. O Fernando disputou final de Europa League aí há poucos meses.
É um cara que realmente tem um calibre de Europa, apesar da idade. Tá bem fisicamente, nunca teve muitos problemas de lesões, essa temporada lesões mais leves assim, mas chega aqui pra mudar o patamar do Vasco nessa posição. Ô, Pedrosa, e o Júnior Alonso publicou uma foto mostrando... Olha aí, Vene, veja só. Pô, esses caras sabem usar Ele a rede postou essa social. foto, botou bora e uma bandeira do Brasil. Tipo, estou indo pro Brasil, Vene Casagrande. Óbvio que foi isso. Olha lá a cara Não, dele. é isso, tem que saber usar a rede social. Parabéns, Júnior Alonso. É isso, eu tenho certeza que a torcida vascaína, que quer a contratação dele, já está eufórica. A verdade é essa, daqui a pouco o Pedrosa pode falar sobre isso. Eu não vejo nenhum problema o jogador fazer isso. É isso. Mas tá é certo. pra ficar eufórica a torcida? A princípio, não. O que eu soube é que ele vai passar férias com a família no Nordeste. Eu tô indo pra lá, então assim... Bom, pode ser que eu comece a fazer uma negociação aí, entendeu? Brincadeira. Ele vai só passar férias? Não sei se é só. O que eu sei é que ele vai passar férias. E aí eu perguntei pro Diego Serretti, que é o empresário dele, hoje de manhã, e ele falou que não tem nenhum acerto com o Vasco da Gama ainda. Mas que, obviamente, o Vasco quer esse jogador, tá tentando diminuir o valor da compra dele com o Krasnodar. Então, assim, há possibilidade? É claro que há. O Vasco tem muito interesse no Júnior Alonso. Porém, não tem nada concretizado Tem valores ainda. dele? É o que seria? Cara, eles estão pedindo lá 5 milhões de euros, entendeu? Então, é um valor alto, sabe? Para um jogador de 30 anos, digamos assim. É o que o Flamengo tá quase tentando pagar aí no Léo Ortiz, que tem 27. Então, assim, é um baita de um zagueiro, mas o Vasco está tentando diminuir esse valor, talvez conseguir um empréstimo com opção de compra, que seria interessante também. Alexandre Matos está no comando, Fernando, então eu fico tranquilo. Olha o sorrisinho dele, Vene. Não, mas tem que ficar tranquilo mesmo. Olha lá, vamos lá. O cara te convence de tudo. Tudo. Comprei o livro dele hoje. Cuidado. Vamos ver se eu convenço. Quando você senta pra conversar, esquece. Comprei o E é isso aí, rapaziada. Ramon Dias renovado aí, possivelmente até 2025. E tem aí essas possibilidades de chegadas no Vascão. Comenta aí se você tá ansioso aí sobre essas contratações aí que o Vasco tá buscando no mercado. Comenta aí qual a sua perspectiva para 2024 e se o Vascão aí já chega aí, quem sabe, no Carioca, botando medo aí em todo mundo e quem sabe conquistando um título logo aí de cara pra dizer assim, mano, chegamos, esse ano vai ser só Vascão. E tamo junto, espero que vocês tenham aí aproveitado esse vídeo. Em breve aí mais novidades sobre o Vascão. A gente vai estar aqui antenado em tudo que tá acontecendo no mercado aí e lá no time do Vascão, beleza? A gente vai ficando por aqui. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito e deixe o seu like que é muito importante, hein, rapaziada? Valeu, família vascaína. Tamo junto, é nóis e fui!